Vamos dar início, né? Hoje na verdade, um pouco de divisor de águas na questão da área da saúde, quando a gente fala em vendas, quando a gente fala essa palavra costuma assustar um pouquinho as pessoas, né? Mas a gente já sabe que se colocando na parte de empreendedora, a venda ela é muito importante. Então a gente vai entrar em mais detalhes, né, da parte do 1 a 1, né, de como vender para qualquer pessoa, para qualquer ticket, né, bem importante. Tem para tudo existe um método, um passo a passo, e ao longo de tudo que eu for falar aqui, né, vai ficar, enfim, mais claro. Até a ideia é que a gente faça algumas interações. Então, diminuir aí o slide, André. Pode, se tu puder passar já, então. A gente vai falar um pouquinho das 3 camadas da solução. Então, basicamente, elas existem dentro de qualquer atuação mercadológica, independente do que você faça, né? Seja uma empresa de produtos, seja uma empresa de serviços, se você é nutricionista, psicólogo, médico, físio, né? Seja uma empresa que vende roupa, seja um arquiteto, um engenheiro, não importa, né? Você está aqui para resolver problemas. Se a gente normalmente fala, né? Resolver problemas, e resolver problemas significa gerar soluções. Quando a gente... Tá vazando um áudio aí, André. Deu uma bugadinha, eu acho. Eu já vou resolver aqui, deixa eu achar aqui. Agora acho que foi. Beleza, pode seguir. Então, quando a gente entende o contexto base, né, de resolver problemas e gerar soluções, a gente começa a tangibilizar um pouquinho mais as coisas e mudar a forma como a gente conversa, né? Então, a pergunta é: quais são as 3 camadas das soluções que existem e qual nível que vocês vão se encaixar no mercado? Então, existe então uma tríade, né, que a gente costuma dizer que a primeira parte é o prejuízo, a gente chama dor latente, né? Então, essa camada é em que as pessoas estão tendo algum prejuízo, né, e você entra com uma solução para eliminar esse prejuízo. Então, uma pessoa ao seu lado tem uma dor de cabeça e você tem a Neosaldina, você tem o comprimido paracetamol. Então, você tem uma solução que elimina um prejuízo atual da pessoa que está sofrendo. Tem uma dor presente e você tem essa solução. Vamos pegar um exemplo mais clássico, assim, de um fisioterapeuta, né, que, enfim, tem um contexto de resolver uma dor que nas costas ali que a pessoa está sentindo, e através de um procedimento ele realiza. Se encaixa também na psicologia e na nutrição, mas normalmente tem a parte que é o segundo passo ali da nossa pirâmide, né? Se quiser passar ali para nós, André: prejuízo, evitar a dor, seria o segundo passo. Então, evitar, quando você adquire um seguro de carro, um plano de saúde, você compra uma solução já imaginando um possível prejuízo futuro. Então, isso significa também um plano de tratamento, uma psicoterapia, e tantos outros que têm um braço também no prejuízo atual, mas tem função de evitar prejuízos futuros. Então, pode ser desde um acompanhamento nutricional, né, até um acompanhamento psicológico. Isso vai abrir um pouquinho a cabeça de vocês também, para lá na aula que a gente falou sobre produtos, né, sobre... hoje você tem quantas soluções para resolver, quantos tipos de produto? Só tem um, né, as consultas que eu vendo, e para cada paciente tem um direcionamento diferente, né? Ou seja, você pode vender um acompanhamento que a pessoa está muito ansiosa, está numa crise de ansiedade, e aí você vai resolvendo esse problema com ela, né, durante um período de tempo, e aí depois você pode ter um produto que evita que essa dor volte a ficar na vida daquela pessoa, volte a vir à tona. Então tem toda essa questão, né, de você conseguir colocar mais produtos já pensando né, nesse sentido de dor, de evitar a dor. E um terceiro, então, que seria o adicionar ganhos. Então, adicionar ganhos seria uma formação profissional, né, uma pós, um mestrado, uma capacitação técnica, coisas ligadas à performance, né, a desejo. Pode entrar também no campo aí por que não, da nutrição ou até da psicologia, para
pessoas que praticam esportes. Então, elas querem se preparar para algum evento, elas querem se preparar para alguma competição, né, e você está tudo ligado à performance, adicionar o ganho dela, maximizar os ganhos, né, para ela, enfim, participar daquele evento e tudo mais. Então, eu tentei traduzir aqui o que na prática, né, vocês já fazem, e só que dar nomes, né, que a gente comenta dentro da questão do produto, faz com que as pessoas peguem na mão, você consegue mexer, né, deixar mais tangível. Né? Então, a gente tem exemplos de vários fisioterapeutas, nutris, psicólogos que a gente atende, que é um grande mercado, né, e aí pegando talvez o exemplo do físio, ou até de um dentista, né, vamos supor que... Ei, boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Rangel. Vem chegando o pessoal. Vou voltar um pouquinho aqui, então, né? A gente está falando da tríade da solução, só para resumir, né? Dentro dessas soluções que a gente pode oferecer dentro do mercado da saúde, existe a dor presente, né? Aquela dor latente. Peguei o exemplo de um fisioterapeuta, a pessoa está com uma dor nas costas, ele vai lá e resolve o problema atual. Né? O evitar a dor, que aí seria, pegando um exemplos até de comprar um seguro, comprar um plano de saúde. Você está evitando que uma dor futura venha acontecer, e se ela vier acontecer, você já está precavido da situação. E eu também fiz uma comparação que o mercado da saúde normalmente está na dor latente, no prejuízo, em evitar essa dor. Dei a ideia de que você pode ter um plano para uma pessoa que chega no seu consultório, enfim, com depressão, ela está com uma dor muito elevada, né? Está em 100 graus aquela depressão, e aí você começa a tratar ela, e eventualmente daqui 6 meses, 1 ano, ela já estiver bem, você pode fazer um acompanhamento com ela para evitar que essa depressão volte. Então, maneiras que a gente pode ver dentro da tríade da solução de resolver problemas. E adicionar ganhos daí seria mais para a parte de performance, né? Não sei, qualificações profissionais, formações, né? Até pegando o exemplo do Rangel, pode servir um pouquinho para ele, assim, que faz alguns treinamentos com empresas e tudo mais, né? Entra nessa parte de adicionar ganhos. Então, para também dar uma maximizada em vocês na questão dos produtos que vocês podem oferecer, né? Não se limitar só a uma solução ou só aquelas consultas que a gente sempre fala. Então, dar nomes é importante, foi uma das outras coisas que eu falei aqui, né? Para o nosso acompanhamento, enfim. E até para entrar em outro contexto agora, esses tempos atrás eu estava com meu siso doendo, né? Perfeito. Então eu estava com dor e eu fui no dentista para eliminar essa dor. Então um prejuízo que estava me recorrendo atualmente ali, e eu quis resolver ele. Se eu visse um anúncio, pensa assim, há 6 meses atrás: olá, fulano, sou dentista, né? Se você tem o siso, aproveite essa janela de oportunidades e venha tirar o seu siso. Eu não vou me sentir interesse de ir lá tirar o siso, porque não é uma coisa que está me doendo, né? Não é uma coisa que eu vou querer gastar agora. Então, eliminar um prejuízo atual, tendenciosamente, a gente não consegue gerar tanto desejo no consumidor final para que ele compre. Então, provavelmente, se a gente fizer um anúncio para essa pessoa, ela já vai ter aquela dor, a gente vai pegar ele num processo de dor, quando a gente está envolvido diretamente só no mercado da dor. Né? Então, daí pode ter exemplos, né, ali de um dentista, de um fisioterapeuta. A gente vai puxar aquela pessoa se ela está sentindo essa dor. Agora, se você está na atuação, na vertente entre evitar prejuízos futuros, adicionar ganhos, então você consegue sim criar o desejo na pessoa e movimentar a compra, agitar. Então, se a pessoa tem a prioridade, por exemplo, de, sei lá, comprar um carro, né, sei lá, fazer academia, e ela precisa de também ir num psicólogo, ela precisa resolver algum problema que ela tem interno. E a terceira prioridade é um psicólogo. O objetivo do teu anúncio, da tua mensagem, é agitar a dor dela, né, fazer ela entender que se ela não der valor para isso agora, ela vai ter um prejuízo muito grande. E aí isso vai fazer ela tornar o desejo principal dela, o desejo latente. Então, a ideia é que o mercado que evita e o mercado de adicionar ganhos, você consegue agitar essa pessoa para que ela compre de você, né? Então,
isso muda totalmente a estratégia e a comunicação de cada negócio. Então, eu quero propor um exercício para vocês agora, até para a gente entender um pouquinho, vocês podem ir digitando no chat, tá? Dessas 3 camadas das soluções, onde que você se encontra hoje, tá? E também em qual camadas você acha que você poderia se posicionar também, né? Dentro de um contexto de evitar prejuízo, adicionar ganhos, né? E esse conhecimento, ele pode mudar realmente a forma como você consegue mudar o jogo do teu funil de vendas, né? A forma como você vai se comunicar. Logicamente, pessoal, não se preocupem, esse é um conteúdo mais técnico, mas aqui dentro a gente vai direcionar vocês, tá? A gente vai, né, sempre no 1 a 1, a gente vai dizendo o porquê, mas aqui a ideia é que vocês tenham uma ideia geral e vocês consigam também pensar sozinhos, né? Sem que a gente precise estar falando sobre isso. A Mariana comentou que trabalha com prejuízo e quer muito trabalhar com adicionar ganhos, perfeito. Então, já dá para ter alguns insights, né? Trabalha com prejuízo, a Erika também, no primeiro momento, posteriormente evitar a dor. Exatamente, isso é uma coisa bem interessante. Jair está na mesma. Então, é bem legal a ideia, depois a gente vai fazer algumas coisas bem na prática, assim mesmo, para entender melhor. Deixa eu ver quem é que até entrou aqui dos participantes, aproveitar que eu dei um... Foi a Vera e o Rangel mesmo, né? Então, sejam bem-vindos. Rangel, foco no prejuízo. Show. Pensando na parte de alguns treinamentos, seria também adicionar alguns ganhos, né? Não sei se faz sentido também, mas é legal que a gente pode já imaginar uma engenharia, uma esteira de produtos ali que a gente pode realmente oferecer, né? Focado nesses aspectos. Então, beleza. Foco na solução. Vera, show de bola. Em específico, a Vera trabalha com psicologia, então está entre o prejuízo também e talvez evitar alguma dor futura, né? E agora a gente vai passar, então, para os 2 mercados, né? Depois a gente pode também discutir um pouquinho sobre como que a gente pode, enfim, né, melhorar e tal, engenhar essas ideias de produtos. Então, os 2 mercados, dor e prazer. Vamos dividir de forma bem simples, né? Sempre que a gente fala... tudo que a gente vender, a gente tem que conectar ao mercado da dor e ao mercado do prazer, né? Então, o ser humano ele se move por fuga da dor ou busca por prazer, né? Dor de cabeça, compra um remédio. Olha um carro, tem o desejo, materializa o desejo, né? E essas são as 2 alavancas, quando a gente for olhar para qualquer produto que a gente for comprar e que a gente se interessa. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente vai fazer uma persona, quando a gente vai procurar um possível público, fala de dor e desejo. Elas querem se conectar com as dores, com os desejos e com qual resultado você gera, e não necessariamente quem que você é, né, inicialmente. Depois sim, mas primeiro é com a dor e o desejo. Então, o mercado da dor, médicos, fisioterapeutas, odontos, psicos, nutricionistas, né, toda a área da medicina praticamente. A única área que vai ser realmente do prazer dentro do nosso contexto de saúde, talvez seja a área da estética, né, que é realmente você ficar mais bonita, né, um desejo normalmente, não é necessariamente uma dor. Então, vamos lá, você vai no médico, você não vai no médico dizendo que vontade que eu tenho de ir no médico, que vontade que eu acordei com uma vontade no dentista, não existe isso, né? Eu, pelo menos, não tenho essa vontade nunca, né, nem quando precisa. Então, teve uma fratura, tá mal da coluna, tá com siso ruim, tá prejudicando ali, né, a tua mastigação, a tua alimentação, logo 97% das vezes, onde que eu vou encontrar esses profissionais? Instagram, Facebook, Google, né, pessoal? Aí, ó, a Mariana é rápida. Google, então, a gente vai diretamente, se a gente não tem uma indicação, a gente vai lá procurar e vai resolver esse problema da dor. Então, por isso que a gente sempre
bate na tecla do Google, né? Todos aqui têm um pé no mercado da dor, então não tem como fugir disso, né? É o mais importante. Então, você pode estar até se perguntando, né? O médico tá no Instagram é bom? É bom, gera posicionamento, gera autoridade, mas não necessariamente pessoas que vão realmente buscar por ele, vão fazer uma venda ali, uma conversão, né? Então, o mercado da dor não é algo que você consegue gerar necessidade, a não ser que aquela dor esteja presente, né, para fazer um resumo, e aí vocês também têm o processo de trazer a consciência àquela dor e dar uma agitada, né? Vamos supor que a pessoa está com uma dor, mas ela tá resistente. Você agita e mostra que você tem a solução, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um psicólogo. Você está ansioso, eu sei que essa ansiedade afeta a sua vida profissional e pessoal, você tem interesse de reduzir, ter controle sobre você, ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, etc. Então, se você tiver interesse, saiba mais, blá, blá, blá. Né? Mas parte da premissa é que essa pessoa tem um problema que você resolve, perfeito? Então, o mercado da dor é o que você vai oferecer alívio para o sofrimento, e para isso a sua comunicação sempre precisa ser associada à dor. Então, esteja no Google, se tiver no Instagram, você tem que saber gerar necessidade de trazer a consciência para essa pessoa, né? De preferência, se você não atende online, essa pessoa precisa estar na sua cidade, né? Então, seria basicamente essas as diferenças, né? E o mercado do prazer, então, a gente não tem exemplos hoje aqui, mas a nível de deixar registrado, a gente chama de mercado do futuro, pode ser gestores de tráfego, tecnologia, a própria estética, né? Então, você está com sua estética, às vezes você não está, né, se importando com a tua aparência e tudo mais, aí chega um anúncio, aí você se olhou no espelho nos últimos dias e percebeu que algumas rugas ali estão aparecendo no seu rosto, né, vê que você está com um aspecto mais velho, né, se você é mulher, mais ainda. Você sabe que isso não cola muito bem, que você pode estar perdendo negócios, oportunidades por conta disso. É bom, do lado de cá eu sou o Marvin, esteticista, e nós rejuvenescemos pessoas de forma natural, etc, etc, saiba mais. Então, a pessoa ela não tinha desejo nenhum, ela tá, por ela estava tudo bem, e ela, pô, calma aí, eu tinha uma ruguinha aqui nesses dias que eu estava olhando, mas não estava me doendo, né? E aí, essas pessoas precisam estar no Instagram, nas redes sociais, que é redes sociais de passeio. Por quê? Porque é muito comum as pessoas verem referências, imagens, procedimentos, né? Normalmente tem medo de fazer alguns procedimentos, lá elas conseguem ver melhor, de uma forma, né, que elas não vão procurar no Google por estética, você precisa realmente gerar essa necessidade. Então, desejo a gente vende a ponte para o futuro, e a dor a gente resolve problemas que são presentes, né? E o insight aqui que eu quero gerar, a frase ali que o André tinha colocado antes: quem é do mercado do desejo, fale sobre desejos, e quem é do mercado da dor, fale sobre a dor, né? Então tá, então vamos lá, tá aqui tudo certo. Aqui, na verdade, eu quero, são coisas, são insights bacanas de se ter, né? Mas o conteúdo realmente ele começa a entrar a partir de agora, né? A gente vai passar por todo o processo de venda, todo aquele processo quando o cliente chega no 1 a 1, você vai conduzi-los ele até chegar à parte final, né? Então, já a ideia da semana passada, né, que a gente teve a mentoria em grupo, foi realmente conversar sobre o produto, né, sobre vocês pensarem um pouquinho além, né, até a gente até deu um caminho para vocês oferecer algo de mais tempo, de 12, de 6 meses, porém, caso vocês sintam medo no início, né, de, não vou vender, né, sintam esse receio, vocês oferecerem daí a parte de 1 mês ali de acompanhamento com você, para eles entenderem como é que funciona o processo de vocês. Mas, enfim, a ideia aqui é a gente tentar deixar um pouquinho também mais fácil a visão que vocês vão ter sobre esse processo todo. E a gente costuma fazer isso com a balada, o jantar e o namoro, né? Então, o André ele passou para nós. Você já ouviu falar em algum momento que tem um negócio chamado funil de vendas, né? A nossa aula a gente falou sobre isso. Então, o funil de vendas seria a balada, o jantar e o namoro,
né? Tá lá embaixo, no final das contas, eu espero que todo mundo vá namorar só uma pessoa, né? Então, a balada tá cheia de gente, o jantar ali você vai conduzir essa pessoa. Então, depois eu espero que vocês façam essa associação rápida aqui do que a gente está conversando. Então, dentro de um funil, né, explicando de uma forma mais técnica, tem diversas formas de fazer um lançamento de um produto. Então, a fórmula de lançamento, que é a mais conhecidinha, talvez a que tem mais tempo, né, que é o Érico Rocha trouxe para o Brasil também, bem conhecida no mercado digital. Existe funil de venda perpétuo, que é um produto que você grava, você deixa lá rodando e o ticket ele é menor, né, você consegue, né, fazer com que as pessoas te conheçam de alguma maneira, né, caso elas não possam ter um acompanhamento maior com você. E também veio dos Estados Unidos nosso, que a gente, traduzindo, né, dos Estados Unidos, é a fórmula da previsibilidade, né, que faz com que você venda produtos high ticket de forma previsível, que torna com que o mercado da saúde realmente possa chegar num faturamento mensal muito mais previsível, estático, né, e de 30, 50, dependendo da profissão, né, fisioterapeutas com uma clínica 100, 120 mil reais médicos, então ultrapassa esse valor, né? Então a gente fala disso com exemplos que a gente consegue ter tangíveis, né? Então, mais ou menos esse valor, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, não, psicólogos, nutricionistas, 50, 60 mil reais. A gente viu pessoas chegar até esse nível financeiro aplicando, né, a técnica da previsibilidade, que daí também vai fugir daquilo que a gente fala de mês que vem eu ganhei 5, no outro ganhei 7, daí daqui a pouco eu tô ganhando 10, daí chega janeiro, fevereiro, cai lá para os 3. Então, sair um pouco desse comum, né, que a gente vê todo mundo dessa maneira, lidando com consultas. Então, eu não sei se vocês que estão hoje presentes conhecem profissionais da saúde que faturam esses valores que eu comentei um pouquinho mais altos. Aí vocês ficam se perguntando como é que ele faz isso, né? Como é que ele tem tempo, na verdade, de, por exemplo, ter tanta gente e na agenda deles e conseguir ter esse valor, né? Se eu, que cobro, sei lá, 300 reais, consigo só chegar num teto de 15, no máximo 20 mil reais estourando com a agenda cheia, né? Então, é por esse caminho. E que se trata de um modelo de negócios, então, que daí pluga canais de aquisição, qualificar o cliente, conversão, entrega, né, do produto para você crescer, então, sustentável, lucrativamente e previsivelmente. Essa é a ideia. Então, isso funciona para qualquer tipo de serviço, na verdade, não se aplica só para serviços, mas o exemplo ele é muito bom, então, da balada, né, e do jantar do namoro. Então, na balada, né, depois vocês vão fazer uma associação, quero que vocês participem, né? Se quiser passar para o lado, André, imagina que tá todo mundo solteiro aqui hoje, tá? Hoje não, vocês estão solteiros no contexto geral, só a nível do exemplo aqui. Então, pensando no meu lado, como homem, né? Como é que a mulher que eu gostaria de formar família, né? Ela seria. Por algum motivo eu decido procurar essa pessoa na balada, né? A gente sabe que não é o lugar mais recomendado, mas enfim, hoje eu fui para a balada. Então lá vão existir muitos concorrentes, né? Eu preciso me vestir bem, eu preciso me vestir de acordo com o que eu penso da mulher que eu gostaria de atrair, né? Entender como ela se comporta, quais são as atitudes que ela gostaria que eu tivesse diante dela lá na balada, né? Lembrando de uma frase que eu gosto de falar aqui, normalmente eu gosto de falar frases, não basta vocês serem bons, a gente tem que parecer que é bom, né? Então, na balada, se a pessoa não conversar contigo e você não parecer que é bom, provavelmente ela não vai nem, né, ter uma conexão com você. Daí, diante de vários concorrentes, então, eu fui o mais assertivo, eu fui o que consegui chegar nela, né, oferecer uma bebida, ter uma conversa, levei ela no bar. Aí lá eu pego o contatinho dela e tudo mais, né? Posteriormente, no dia seguinte ou outro, eu vou fazer um convite para a gente jantar em um outro momento e ela aceita esse jantar. Perfeito? Então, aí, no jantar, né, você vai estar no 1 a 1. Aí tem o jantar ali, André, se quiser ir acompanhando. O jantar é um lugar especial, né, pessoal? Um lugar que, né, para aqueles que gostam muito desse ambiente no A1, o jantar é um lugar que você consegue colocar as coisas a seu favor, você consegue controlar a música, você consegue controlar a temperatura do ambiente,
Você está de banho tomado, você está cheiroso, ninguém tem bafo, a ideia, né, a ideia é essa. Então, você conta as suas melhores coisas da sua vida e ela conta as dela, né, tá tudo muito perfeito, muito bonito. Só que para, né, convencer essa pessoa de que eu preciso realmente, que eu quero ter um relacionamento com ela, enfim, eu preciso gerar valor para ela, preciso mostrar que eu sou um bom partido, que eu sou realmente capaz de seguir um relacionamento a longo prazo, né, e enfim, a conversa é muito boa, demora 1 hora e meia, 2, e eu falo assim, então, achei você muito interessante, né, seria muito bonito compartilhar com você mais momentos como esse, por algum motivo, né, de novo, não um motivo muito prático, eu peço a pessoa para namorar comigo, olha, show de bola, né, ok, então, essa pessoa, que nem eu falei, não é bem assim na prática, bem-vindo aí, Suelen, boa noite. Mas é por aí que a gente vai entender um contexto. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês antes do André passar o slide. Fica aí, André, fica aí. Vocês se identificaram com a balada e o jantar? O que vocês indicaram, né? Vocês entenderam dentro desse contexto que a gente falou? Conseguiram ter algum insight? Se quiser, comente aí no chat. O que seria a balada, pessoal? Alguém arrisca aí, pode escrever para nós. Isso aí, balada é um mercado de uma forma geral, um Instagram, exatamente. Então, o topo do funil, Rangel, exatamente. O topo do funil também é uma boa resposta. Resumindo, a gente pode colocar jantar no WhatsApp, exato. Boa. Isso aí, se quiser passar. Então, o jantar ele seria, né, o 1 a 1 ali, a conversa que você vai ter ali dentro do WhatsApp, ou essa conversa de 1 a 1 que você teria. E a balada, então, é todas as redes sociais. Também o Rangel respondeu o topo de funil, ali as formas de captação, né? Como que a gente vai atrair esse cliente. Então, na balada tem Instagram, tem Facebook, TikTok, LinkedIn, né? E lá a gente vai ter muita concorrência. A gente vai ter diversos psicólogos, a gente vai ter diversos nutricionistas e por aí vai. Então, diante de toda essa concorrência, a gente precisa, né, falando ali de entender o que aquela mulher pensa, né, quais são as coisas que ela gosta, né, meio que você se posicionar de uma maneira que você atrai as pessoas que você quer atrair, né, e aí leva para o 1 a 1, que aí o 1 a 1 é onde tudo acontece, onde você consegue ter o controle da conversa, onde é que você consegue gerar valor para essa pessoa e mostrar que essa pessoa ela pode continuar com você, que você tem, né, o que é necessário para oferecer para ela resolver aquele problema. Então, exatamente isso, né? Enfim, então, o primeiro passo, chamar atenção, né? Seria a balada, o jantar, o processo de vendas, que seria daí um outro nível, né? E ao final, então, a gente tem toda a outra parte, né? De condução, então balada, jantar, namoro, que seria a entrega do teu produto, né? O que você vai oferecer para essa pessoa. Né? Então a gente pode ter até um código aqui agora, né? Para as outras pessoas não saberem o que a gente está falando. Quando você ouviu dizer, por exemplo, como você está conduzindo a pessoa para o seu jantar, como você está conduzindo o jantar, né? Aí você já vai ter uma relação com o processo de vendas, né? Qual balada que você está indo? Como você está aparecendo na balada? Né? Quais formas de se posicionar, atrair você está utilizando? Então, esse é uma ideia mais simples de entender todo esse contexto, né? Então, eu atraio a pessoa, eu qualifico ela, né? Eu a converto e eu entrego e surpreendo ela. Aí a gente pode passar também para o próximo slide, André. A atração, então, redes sociais, daí o processo de qualificação. Eu tenho certeza que a pessoa deu match no produto que eu vou oferecer, né? Que ela tem interesse por aquilo ali, né? Enfim, eu vou me conectar com ela e entender no produto que eu vou oferecer, né? A conversão, né, que são formas que a gente utiliza para conduzir o jantar, que é disso que a gente vai falar hoje. Estratégias, metodologias de venda, de conversão e venda, né? Nós ensinamos normalmente, né, isso tendo um processo já bem estatístico, estabilizado dentro do mercado, né, a cada 3 ou 4 pessoas você fechar uma com potencial de compra.
Então, das pessoas qualificadas que chegam até você, falou com 4, fechou uma. É lógico que isso é um processo de evolução e que cada vez mais você vai aperfeiçoando, melhorando e fazendo com que gere o resultado, né? E daí, por final, ó, Mariana, seria maravilhoso. É isso aí. Mas vocês vão chegar lá, pode ter certeza. Então, no final daí o produto, né, como você entrega e também a capacidade de você melhorar sempre, né, tá melhorando a entrega, com o objetivo de satisfazer mais ainda, né, as pessoas e gerar mais resultado, cada vez mais resultado para os seus clientes, pacientes, enfim. Né? Então, esse exemplo é mais uma ideia lúdica, né, para ter uma compreensão mais simples. E agora eu quero conversar um pouquinho sobre mentalidade, né, o raciocínio para jogar o jogo de gente grande. Esse aqui é uma coisa bem profunda que eu quero agitar um pouquinho vocês. Você sabe, como de costume, eu gosto de fazer isso. Eu acho importante, né? Acho importante a gente sempre se colocar nessa posição, né? Se quiser passar o slide, André. Então, muitas vezes a gente acredita que pessoas que têm sucesso, elas têm uma fórmula mágica ali nos negócios, certo? Então, aquele cidadão talvez prosperou porque ele tem um mapa, ele tem algo que ninguém sabe, que só ele sabe, né? Mas, né, eu quero ajustar as expectativas, isso não existe, né? Até porque se a gente acredita em fórmulas mágicas, é porque a gente não tomou a pílula da Matrix lá, aquela pílula vermelha da verdade. Então, todas as pessoas que teve sucesso, ela teve erros, ela teve acertos e ela persistiu. Esse é o principal. Esse é o infalível, né? Então, nosso objetivo aqui é fazer vocês errarem menos, né? Como Metanoia Connect, como assessoria de marketing, é fazer com que esse processo ele seja menos falho. Mas vai existir a falha, né? E a gente precisa fazer os ajustes. Então, não existe fórmula mágica, mas existe fórmula. Então, a ideia aqui é realmente mostrar um passo a passo, né? Dentro desse contexto né, de arquitetura, diferenciação, da esteira de produtos, engenharia de produtos, da parte de captação de clientes. Essa é a fórmula. E quanto mais a gente se dedicar em melhorando os pontos fracos que a gente tem hoje, mais perfeito a gente vai chegar para chegar nesse resultado de 4-1, ou de repente até menos que isso. Então, quando vocês tiverem qualquer tipo de problema, de insight, né, eu vou dar um exemplo. Como que eu posso fazer, de repente, para vender mais? Provavelmente você vai ver vídeos, você vai pegar informações de pessoas que vendem, você vai conversar, enfim, sei lá, com seu marido que entende de vendas, vai pedir opiniões, e aí, posteriormente você vai fazer uma aplicação e esse compilado de ideias que você teve vai gerar, né, um comportamento que a gente chama de fase de teste. Se quiser passar o slide. Hoje a gente está com um probleminha que, pessoal, que eu estou sem minhas duas telas, tá? Então o André está fazendo essa missão aí de passar os slides. Então, a fase de teste seria testar, né, o que você implementou novo. Então, se hoje você está implementando um produto novo, você está implementando também a venda de acompanhamentos, 6 meses, você precisa testar isso. Então, você testa, você gera resultados, seja eles bons ou ruins, e por consequência, você vai ter aprendizados com esses testes, né, que vão permitir vocês adaptarem, irem adaptando para o contexto de vocês. E quando vocês adaptarem, em algum momento, você bate no nível da validação, que a gente chama. Então, eu trouxe a pessoa no A1, né, vocês podem, inclusive, né, caso vocês façam isso de forma digital, e até de forma presencial, trazer os insights que vocês tiveram, trazer, de repente, a gravação desses insights, dessa conversa, e a gente fazer uma análise, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ver o que eu posso estar pecando, ver né, qual parte do processo que eu posso estar tendo alguma dificuldade. A gente vai fazer uma análise, né, e vai falar para vocês, dar insights. Então, que nem eu falei, o objetivo é a gente fazer com que vocês errem menos, e estamos aqui para isso. Então, quando a gente chama de validação um processo, você tem um acompanhamento de 6 meses que ele, enfim, funciona para todas as pessoas que você aplicou, né? A gente acaba tendo um passo a passo. Então, tem o passo 1, o passo 2 e o passo 3, e se você fizer esse passo a passo com competência, né, com seriedade, você vai chegar num objetivo e num resultado, correto? Isso vai variar de pessoa para pessoa, a gente sabe disso,
porém, né, normalmente o que varia vai ser o tempo que ela vai aplicar aquela coisa ou não, né? Se ela vai ter dificuldade em aplicar, então vai ter, algumas pessoas vão ter mais dificuldades, outras pessoas menos. Então, quanto mais vocês fugirem dessas etapas, aqui que eu quero também trazer a ideia geral, mais dificuldade vocês vão ter nesse processo. Então, se a gente pudesse falar, sei lá, pegar o exemplo, a Bíblia existe princípios. Aqui, dentro dessa fórmula, também tem esses princípios. Isso são princípios, a base de tudo. Né? Se você pular algumas dessas etapas ou né, tentar alterar algumas coisas, vai ser um pouquinho, vocês vão ver mais resistência ao longo do processo, né, conforme vocês vão fazendo esse procedimento de vendas e tudo mais, né? Então, empreender também significa ter um alto nível de tolerância à dor, né? Então, é desafiador, é desconfortável, mas ao final é extremamente recompensador. Então, a ideia aqui é gerar essa maturidade, né, para entender sobre isso, né? Não existe fórmula mágica, mas nós temos fórmula. E eu quero que vocês não se preocupem, porque a gente tem a fórmula validada, né, de pessoas que botaram a mão na massa, fizeram e aconteceu uma mudança no jogo do negócio delas. Então, para elas serem né, validadas, vocês precisam também botar a mão na massa, né, porque o negócio é primeiramente de vocês, né, e caso contrário, vocês vão começar com o pé esquerdo. Não é isso que a gente quer, né, nem para vocês, nem para nós. Por isso que eu resolvi falar isso hoje, né, e porque a gente está também tentando encaixar aqui os quebra-cabeça, né? Quero começar com o pé direito e com todo mundo, né? Alguns já estão há mais tempo, outros menos tempo, e entender que lá na frente vai haver a prosperidade, mas ela não vem, né, de uma hora para outra, né? Não é fazendo qualquer movimento que vai funcionar. Então tem que ter dedicação, tem que ter envolvimento, tem que ter comprometimento, tem que se questionar, se perguntar como é que eu posso resolver, como é que eu posso melhorar, né? Não pulem etapas. Perfeito, pessoal? Então, primeiro a gente tem ideias, botamos as ideias em prática, né? Testamos, corrigimos aquilo que talvez não tenha dado muito certo, e tem muita coisa entre esse processo de fazer e validar, né? Tem muita coisa, às vezes, de nós mesmos, crenças que nos impedem de avançar, da nossa cultura, né? Coisas do lugar que a gente trabalha, do tipo do teu cliente, do teu posicionamento. Então, isso pode ser muito rápido, muito devagar, e vai depender da velocidade de execução que você valida, e aí acontece o processo de escala. Então, quanto mais rápido você passar por cada etapa, mais rápido, então, de maneira madura, de maneira responsável, mais rápido você cresce. Então, bora junto, vamos para cima. E agora a gente vai falar sobre o passo a passo, então, dentro do nosso processo de vendas, que a gente, enfim, utiliza aqui, validou, dá certo, né? A gente sempre pode fazer devidos ajustes, ter feedbacks, isso é muito importante, né, para nós, e inclusive vocês, dentro do processo de vendas, vocês vão precisar ter feedbacks das pessoas, né, e a gente tem maneiras sutis de fazer isso, dentro já de um processo de venda. Então, o próximo passo, se quiser passar para nós, o pentágono de vendas, que é o tema de hoje, né, como vender para qualquer pessoa, por qualquer ticket. Aí a gente, nesse momento, a gente arregala os olhos, né, porque como eu queria que fosse tão fácil assim, né? Mas é só um título, né? Mas a gente sabe que vai ter dificuldade, que vai ser um processo, né? Que a gente precisa trabalhar em cima. Então, compramos de quem confiamos. Isso eu acredito que vocês lembram, né? Compramos de quem confiamos, confiamos em quem gostamos e gostamos a quem conhecemos. Não dá para pular essa etapa, tá, pessoal? Então, eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês. Se você quiser já passar o slide, né? A gente tem aqui o pentágono. Então, primeiramente, a gente tem que gerar uma conexão com as pessoas, a compreensão, agitação, apresentação. Antes da apresentação, conexão, compreensão, agitação, apresentação. Vamos passar um a um, que vai ficar mais claro aqui. Fui rápido nessa parte. Se você quiser já passar o slide. Então, primeira fase 1, conexão, que aqui o objetivo a gente é quebrar o gelo, né, pessoal? Lembra que a gente só compra de quem a gente se identifica e gosta.
Então, quando essa pessoa chegou no WhatsApp para você e você levou ela naquela consulta, naquela sessão estratégica, seja do tempo que for, gratuita, ela vai entender o teu contexto, chegou através de um anúncio de qualquer lugar, né, de aquisição. A ideia é quebrar o gelo, né, e de uma forma agradável, de uma forma tranquila, e o que a gente sugere aqui dentro é uma metodologia chamada metodologia APA, né, que é agradecimento, parabenização e apresentação, de forma bem simples. O agradecimento, né, gerar uma conexão ali, pelo tempo que a pessoa está tirando por conversar com você, né, diante de vários compromissos ela está ali, parabenizar também pela decisão que ela teve de mudança, né, principalmente nesse contexto de saúde, né? O contexto de saúde é muito mais delicado. Então, é importante que, parabéns por estar aqui, né? Por decidir mudar realmente de vida, né? Mudar realmente isso que você está sentindo e viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, né? Então, e ao final, a apresentação seria uma construção de autoridade e relevância, né? Então, falar coisas para as pessoas que elas vão se identificar com aquilo que elas estão sentindo, né? Então, se apresentar de uma forma bem breve, talvez com alguma especialidade que você tem, né? Por isso que a gente diz para vocês serem especialistas. Então, se vocês lidam com, sei lá, com nutrição para emagrecimento, gerar autoridade, ele mostrar que você fez cursos para isso, que você tem uma pós nisso, que você tem, né, você tem os devidos valores ali que vão ajudar ela a resolver o problema. Você já resolve isso faz algum tempo, né? Então essa conexão é muito importante. Deixa eu só tomar uma água aqui. Só me dê um minutinho. Vamos lá para o próximo passo. Pode passar, André. E aí o segundo passo, que é bem importante, é você compreender a pessoa. Então, para a gente gerar mais conexão, identificação, para a pessoa gostar de você, você tem que entender o contexto dessa pessoa. Como é que você vai oferecer algo que talvez você não tenha a capacidade de resolver, né? Então, a parte da compreensão é entender primeiramente, né, o ponto A, que é o gatilho que trouxe ela até você, seja de qualquer forma de captação que ela veio, né? Por que ela veio, por que ela se interessou em conversar com você? Normalmente ela já vai estar falando um pouquinho ali da parte das dores dela, né? Enfim, ela já vai criar um contexto ali, né? E o mais importante, né? Falando já do que a gente começou lá na frente, é qual dor ela está passando nesse momento. E em terceiro ali, qual que é o desejo e o objetivo que ela está buscando. É importante você entender aquilo que a gente coloca como ponto A e o ponto B. A dor que ela está hoje e futuramente você, diante de um contexto de conversa, quando você for gerar valor, você mostrar que para essa pessoa que ela, né, aos 6 meses, ao final de 12 meses, ela vai ter pelo menos uma melhora, né, algo no sentido de um resultado. Eu sei que às vezes a gente não pode tangibilizar resultado, principalmente psicólogos, então eu reforço isso aqui. Não é necessariamente tu dizer que a pessoa vai ter o resultado, né? Tu bater o martelo, não, você vai ter se você fizer isso, isso e isso. Né? É mostrar para ela mais ou menos o que ela vai estar mais leve, que ela vai ter ferramentas para aplicar caso ela tenha uma crise de ansiedade, etc, etc. Né? Aí vocês vão saber contextualizar melhor que eu. Então, esses 3 elementos aqui, eles vão te dar um mapa, basicamente, né, para você conseguir gerar o devido valor para a pessoa depois. Se você não conhece os desafios dela, os problemas dela, e você gera valor para ela antes disso, você vai estar meio que atirando no escuro. Talvez ela tenha aquele problema, talvez não, talvez ela se identifique com um problema que você falou e os outros 2 não. Então, você ganhou o mapa, você compreendeu a situação dela, isso também faz ela sentir que você tem empatia por ela, né? E aí, conexão, né? Conexão, ela gosta, ela se identifica. E aí, ao final, então, apresentar a tua solução para tirar a dor dela, né, e levar ela até o desejo. E aí a gente entra na terceira fase, que é a fase de dar uma agitadinha.
né? Então, às vezes pode não ser prioridade para ela, ela foi ali, legal, estou com esses problemas. Essa pessoa está me oferecendo algo gratuito para conhecer ela, enfim, para né, falar o que eu posso fazer para resolver meus problemas. Vou ali ver, mas talvez ela não esteja ainda com a intenção de compra, né? Ela está pensando em qual que é a próxima roupa que ela vai comprar, mas em segundo plano está ali o acompanhamento, né, com a nutricionista, com a resolução de problema com o fisioterapeuta, com o médico, enfim. Então, aqui o objetivo é mostrar que você entendeu as dores da pessoa, né, os desejos, os objetivos dela, e fazer mais ou menos ela entender qual que é a consequência de ela não resolver, né? Tá no próximo slide, André. Então aqui o objetivo é mostrar que você entendeu as dores, os desejos, fazendo ver as consequências de não resolver essas dores e desejos. Então, a gente gosta muito de usar aqui, a gente acha uma técnica bem bacana, supor que a pessoa tem crises de ansiedade, né? E você fala, fulana, de 0 a 10, sendo 10, a tua dor mais latente, assim, a pior situação. O quanto não resolver tal e tal situação da tua vida afeta, né, dentro dessa tua crise de ansiedade, né? Normalmente ela vai falar que é de 8 a 10, ela vai, porque você já entendeu as dores dela e você vai começar a agitar essas dores. E aí ali a gente tem um processo de empatia, né? Nossa, uau, 10 é muito. Você entende que se você tiver, você está me falando que você tem 10 de ansiedade nesse momento. Se você não resolver esses problemas, quanto que você pode estar deixando de evoluir, né, de melhorar profissionalmente, de melhorar com o seu marido, sua esposa, né? Então, ela estava pensando em comprar a roupa, daqui a pouco ela já está começando a ver que realmente ela precisa estar em acompanhamento com você, né? Então, quando você sente que a pessoa está desconectada, né, daquilo ali, ela quer só, né? Muitas vezes a gente não qualifica, né? Que até semana passada eu recomendei que antes de a gente fazer um processo de qualificação, às vezes é bom você treinar com pessoas que talvez não estejam qualificadas, que talvez nem tenham dinheiro para comprar a sua consulta, para você treinar esse processo de vendas com ela, né? Então ali você, às vezes a pessoa ela só está ali para receber aquela meia hora, aqueles 20 minutos, de repente você deu uma agitada nela que a pessoa já mudou o jogo dela. Mesmo que ela não tenha dinheiro para pagar no final, ela vai estar com o seu contato. E pode ter certeza que, eventualmente, em algum momento, ela vai falar contigo, ela vai se conectar com você, porque você talvez seja uma das únicas pessoas que realmente se importou com ela, né, e gerou valor para ela. Então, pensem nisso também. E aí, só para contextualizar aqui a fase 3, né, que é a parte da agitação, você vai fazer as perguntas, né, você vai mapear as dores e os desejos, e aí, na fase 3, então, você ajuda o potencial cliente a ver o que acontece se ele continuar naquele buraco onde ele se encontra, né? Então, isso vai deixar ele desconfortável, né? Como assim, né? Eu tô sentindo isso, realmente, isso aqui tá me matando, tá me prejudicando. Então, quanto maior a agitação, guardem isso, até a gente poderia ter colocado isso numa frase. Quanto maior a agitação, maior a urgência que ele vai ter. Até a gente usou o exemplo na semana passada do micro-ondas, né, pessoal? Quando a pessoa chega ali no 1 a 1 com você, que você oferece a consulta gratuita, a sessão gratuita, né? Os nomes que vocês forem dar para o seu processo inicial, ela talvez chegue ali entre 0 e 30, 40 graus, dependendo muito do seu anúncio, da forma como você abordou. Então ela está fria, né? Se você gerou essa conexão com ela, fez o passo 1 e 2, ela se identificou contigo, né? Você teve empatia, ouviu ela, talvez ela chegue ali nos 50, 60, né? A gente vai sempre aumentando, é o micro-ondas. E quando você chacoalha as dores dela e mostra que se ela não resolver, vai ter muito mais prejuízo do que ela realmente achava que tinha, você praticamente aí já leva ela a 80, 90, 100. Só com essa jogada.
né? E imagina quando você passar, então, para a fase 4, daí, que é a geração de valor realmente, né? Então, aqui, se você já quiser passar, o objetivo é gerar valor e a nossa preocupação está em mostrar o porquê que a pessoa está onde está, né? E também mostrar o que ela pode ou precisa fazer para chegar onde ela quer chegar. Né? Então, eu sei que é bom que vocês estejam anotando, eu também gosto de anotar para fixar, mas a gente vai passar os slides para todo mundo, né, do grupo ali, e também a gente vai ter o passo a passo em script. A gente não tinha colocado esse passo a passo ainda na plataforma, mas a gente vai colocar de modo que vocês tenham acesso ali também. Desculpa a minha voz também, pessoal. Minha esposa botou umas lenhas ali no fogão a lenha e veio uma fumaceira pra cá. Agora já tá saindo, então tomando uma água aqui pra dar uma respirada para vocês anotarem aí também. Só acontece ao vivo isso. Uhum. E agora, normalmente às 21 horas, a minha Alexa, ela fala que tá na hora de dormir. E hoje eu tirei ela, eu lembrei, senão vocês iam ouvir de novo o áudio. Muito bom, muito bom. Parabéns, Marlon. Tá evoluindo. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, enfim, ali no chat, diante desse processo, aí também pode ficar bem à vontade. O legal é que a gente vai disponibilizar, então, só reforçando, esse script aí para a galera que está na aula, e, enfim, quem está no grupo lá também, né? Para depois estar pegando o passo a passo certinho para colocar em prática. Ô, pessoal, vocês estão muito tímidos ultimamente. Vocês não ligam as câmeras, eu queria ver mais vocês. Se puderem dar um alô aí, um ar. Eu vi que antes estava o Rangel aqui. Aí, ó, o Rangel apareceu. Isso aí, Rangel. O que tá achando? Uma Vera, tudo bom? Quanto tempo? Perfeito. Então vamos seguindo, então. Aqui o importante, para pegar já o gancho, né? O que a gente sempre entrega o máximo que a gente puder. Importante a gente talvez não entregar como, né? E mesmo a gente entregando como, muita gente tem medo, assim, de dizer o que, né, as coisas, o início, meio e final do que a gente faz aqui. Normalmente é muito difícil que essa pessoa consiga atingir resultados sozinha, né? Então, se a pessoa está com qualquer tipo de problema, ela vai precisar de uma pessoa profissional para acompanhar elas. Então, isso acaba, uma hora ela vai precisar. Ela pode até sair dali, dizendo, vou pegar tudo isso que ele falou, eu vou aplicar, sou esperto, fiz uma consulta gratuita e resolvi todos os meus problemas. Então, um dia ela vai realmente voltar a precisar de você, você vai estar ali, vai ter o teu contato, né, vai ter, e você mostrou que você conseguiu gerar valor para ela. Então, acredito que aqui todos somos profissionais, né, competentes para conseguir entregar o máximo de valor possível, né, e realmente dentro desse contexto de que a gente entende o que o nosso cliente quer. Né? Então, dediquem-se. Lembrando, Marvin, que eu costumo falar em muitas mentorias que a gente dá aqui, que nós somos a fonte, né? Nós somos fonte, nós temos o conteúdo, nós temos a resposta que o mundo precisa, que as pessoas precisam. Então, a gente não precisa ficar com medo de entregar, né? E a entrega faz com que a pessoa se conecte contigo, então isso passa segurança para ela, e resolve um problema dela também naquele momento, né? E ela vai precisar retornar aquela fonte, né? Até porque quantas vezes aqui na aula você parou para tomar água, né? Você precisou retornar à fonte, né? Todos nós precisamos retornar um momento à fonte para poder pegar mais água, pegar mais daquela fonte. Então, nós como profissionais não precisamos ter medo de entregar, tá, pessoal? Isso aí. Então, enfim, em qualquer contexto, a pessoa em si, ela precisa ter uma metodologia, ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa, né, ter um início, meio e fim, e você consegue mostrar algumas coisas que você faz, né, e sem, de repente, entregar toda a metodologia um passo a passo, né, mas eventualmente ela vai precisar de você. E aí sim, né, diante de todos esses passos, a gente costuma dizer que se você simplesmente gerar valor para a pessoa e fazer uma venda, talvez você não consiga, porque você não teve a fase de conexão. Então, pular essas etapas que a gente falou antes é praticamente
uma chave ali, um ganchinho para você fracassar, né, dentro dessa oferta de produto mesmo, de acompanhamento de mais tempo, né. Pode ser que uma consulta, por não ter um valor, né, agora a gente fala de preço, né, uma consulta é um baixo ticket, né, e um acompanhamento você vai oferecer um high ticket. Então, quando você oferece high ticket, você precisa ter um método, um passo a passo. Agora, quando você oferece um ticket baixo, de repente ela vai ficar na próxima semana com você, vai ficar na segunda, só que a gente sabe que, novamente voltando ao contexto de previsibilidade, você não sabe se essa pessoa vai ficar até o final, se ela não vai ter outra prioridade, se ela não vai se dar alta, se ela, né, todo aquele contexto que a gente também conversou e conversa bastante aqui, né? Então, ao final desse passo a passo, para a gente poder realmente vender algo de maior valor, um high ticket, a gente passa na fase 5, que daí a gente apresenta o nosso produto, né? E no objetivo geral é apresentar a tua solução de uma forma direta, né, irresistível, com escassez, e fazer uma chamada para ação. Bora, então, continuar juntos? Então, esse é o passo a passo, né, teoricamente, do pentágono de vendas que a gente utiliza aqui, né, e em cada passo a passo existe alguns métodos diferentes que vocês podem utilizar, né, por exemplo, ali na parte da agitação, eu gosto de metrificar. O 0 a 10, ele diz muito do nível da dor da pessoa. Se ela te fala que ela tem ansiedade, você não consegue colocar um número. Agora, se ela te diz 10, aí você sabe que é ali que você precisa dar mais uma cutucada, né? Você precisa mostrar para ela que ela precisa dar atenção para isso. E também que vocês não podem ter medo de fazer isso, porque eu acredito que, como os bons profissionais, vocês querem ajudar essas pessoas, né? E elas também querem ser ajudadas. Então, não tenham, né, medo de ofertar, enfim, acho que isso é bem importante. Então, não sei se ficou alguma dúvida, até a minha ideia aqui, a gente ver se tem alguém corajoso aqui que de repente quer participar dentro desse processo, né? Mesmo não tendo um produto tangível assim, mas por exemplo, eu me colocar no lugar do paciente e vocês se colocarem no lugar do profissional que está fazendo uma apresentação, né? Então, se eu tiver candidatos aqui, por gentileza, me levantem a mão aqui, coloquem no chat. A gente pode fazer uma dinâmica assim. E também, caso não tenha, a gente pode fazer aqui no freestyle, o André, ou também posso me tornar um profissional da saúde e vocês podem ser a pessoa do atendimento também. Mas sempre tem corajosos, Márcio, fica tranquilo. Desafio difícil, não briguem, pessoal, aí por estar participando. Ah, a Erika disse que se não tiver ninguém, ela vai. Legal. Então, na verdade, tu foi a primeira, tu já vem, então não sou muito corajosa. Então, perfeito. Até aqui, deixa eu te passar. Eu vou te passar uma coisa, uma colinha aqui, uma coisa que é bem interessante. Daí, o que, que eu proponho, né? Você deixa de um lado ali a sua câmera e do outro lado você pode abrir na tela essa colinha para você ir mesmo fazendo passo a passo. Deixa eu pegar aqui um Word e eu vou te mandar inbox aqui. Deixa eu só abrir que eu acho que vai ser. Na verdade, eu vi que você fez bastante anotação, então acho que você tem bastante coisa aí também para. Se você quiser se organizar só com o que você tem, também pode ser. Tá, perfeito. Então pode abrir o microfone, fica bem à vontade. Ai, vamos atuar então, Marvin. Quero ver como é que vai ser. Vamos lá. Legal, parabéns pela iniciativa. Parabéns, é isso aí. Então a Deixa eu ideia é só que aumentar. eu interprete a profissional, isso? Uhum. Tá. Você já vai ter uma. Né, sobre a apresentação final, que seria a apresentação de um possível produto teu, a gente não vai entrar nesse mérito hoje. A ideia é fazer toda a parte de conexão e, ao final, ali você não precisa fazer a apresentação do produto no geral, né? Mas é pegar esse contexto, né? Então, E só para mim para entender também. Pode falar, André.
Tá, agora eu acho que eu consigo falar aqui, né? Uhum. Só para contextualizar, então, não tem certo e errado agora, né? Lembrando que lá no início dos slides nós mostramos, né, que a gente vai fazer testes, até ir validando, né? E melhorando. Então, no caso agora, claro que é uma encenação, é um momento que a gente vai aprender em grupo aqui, mas também não tem certo e errado, porque a gente vai testando e validando conforme vai passando, né? E a Erika já dá o primeiro passo, já começa na frente dos colegas aí a criar o seu próprio produto, sua própria apresentação. Parabéns. Show. Para a gente tornar, André, para a gente tornar um pouquinho mais interessante, diz quem que eu sou, que idade que eu tenho, e quais possíveis dores eu tenho, né? Lembrando do contexto da Erika, psicóloga.